Eu sou o Game Patrick. Aí pessoal, tô de volta, hein? Aí desculpa não gravar o tipo no ano passado, esqueci. Hoje eu vou mostrar o vídeo novo para ser o show do milhão. Aí sim. Bora jogar. Vamos conhecer agora o nosso participante. Agora digitar meu nome. Aí, beleza. Boa sorte. Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando. Aí, falei R$1.000. Qual é a resposta certa? Olha só, o que é um digitador? Digitar dados, Está mano. certo disso? Certa resposta. Aí, acertei. Uou. Moleque. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$2.000. Vamos lá. Vamos lá, falei R$2.000. Qual é a resposta certa? Olha só, qual é o parentesco do Santo Cosme e Damião? São irmãos, velho. Está certo disso? Certa resposta. Moleque. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$3.000. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Olha só, a carne é uma comida que quando está brasileiro. Barril, Está mano. certo. Certa resposta. Boa. Vamos para a pergunta que vale R$4.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você é uma marcha, pensa, vai usar de protesto. Ai, caramba. Mas pra você colocar, mano, eu ia errar. Está certo disso? Certa resposta. Moleque. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$5.000. Vamos ver. Falei no 5. Qual é a resposta certa? Olha, essa aqui é a Cinderela perdeu a sair no pai do Passo Real. Agora esse sapato de cristal. Certo disso? Certa resposta. Que eu já entendeu o desafio do jogo milhão, que eu tava jogando no Mega Drive. Uma pergunta valendo R$10.000. Vamos lá. Cara, 86 anos, vamos jogar agora. Qual é a resposta certa? Não, olha só, quem escreveu o Sangue Frio? Mano, tem que responder mais Vamos ver convidados. qual é a opinião dos nossos convidados. Fica no Está capote. certo. Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale R$20.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Mas olha só, qual foi a primeira mulher de Ronald Egg? Pô, cara, não sei resposta, cara. Mas eu sei, é muita história, mas eu vou pular. Vamos para a pergunta que vale R$20.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Olha só, qual é malango da Europa? Tire aqui a sua carta do... Qual é a resposta certa? Nossa, aqui é um... Está Canudo. certo disso? Que pena. Mano, errei, mano. Puxa vida. Vamos conhecer agora o nosso... Eu tenho que ganhar de novo. Deixa isso. Boa sorte. Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando. Valendo R$1.000, aí vem a primeira pergunta. Qual é a resposta certa? Esse é meu time. Qual é a animal simbolista a torcida fiel do Corinthians? Campeão. Certa resposta. Boa. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$2.000. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Qual é o instrumento eu canto com auxílio dos pés?
Bateria. Está certo disso? Porque flauta toca com o pé, porque trombeta toca com o pé aqui também. Acho que é Certa bateria. resposta. Pronto. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$3.000. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Chamada parede de uma orquestra. Batuta. Está certo disso? Certa resposta. Porra. Vamos para a pergunta que vale R$4.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Ai. Está certo disso? Que pena. Nossa, é aquele pego, cara. Droga, errei. Travou de novo. Vamos conhecer agora o nome. Ei, Patrick. Aí. Boa sorte. Vamos para a primeira Bora, rodada de bora. perguntas que o computador está processando. Valendo R$1.000. Aí vem a primeira pergunta. Qual é a resposta certa? É considerado o pai da aviação. Ô, mas Está tá bom. certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$2.000. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Mas a quantos anos tem um milênio? Ué, mano, milênio é mil. Está certa resposta. Aí. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$3.000. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Parece não tentar. Está certa resposta. Porra. Vamos para a pergunta que vale R$4.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? É poder jogar pela janela. Está certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$5.000. Aceitando muito, hein? Essas perguntas tão fáceis no jogo do milhão 2. Qual é a resposta certa? Volta do barriga da perna. Vamos ver qual é a opinião dos seus colegas. Está certa resposta. Vamos para a segunda rodada de perguntas. Com a pergunta valendo R$10.000. Cara, perderei Vamos lá. um milhão, cara. Se eu não der um milhão, eu tô ferrado. Qual é a resposta certa? Eu, matriarcado que controla a família e política. É, pelas mulheres, velho. Está certo disso? Certa resposta. Isso que acontece na Nova Zelândia. Vamos para a pergunta que vale R$20.000. Vamos ver. Bora, falei 20. Qual é a resposta certa? Quem nasceu Júlio Vini? Esse é bom pular. Vamos para a pergunta que vale R$20.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Quem foi a mãe do Ed? Tire aqui a sua. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Boa, acertei. Vamos para a pergunta que vale R$30.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Quem garante vetor exclusivo sobre a infecção e hipoteca este? Está certo disso? Que pena. Mano, foi 10.000, cara. Oh, Deus. Não! Vamos conhecer agora. Mas eu vou ganhar. Boa sorte. Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando. Valendo R$1.000. Aí vem a primeira pergunta. Qual é a resposta certa? Está certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$2.000. Vamos lá.
Qual é a resposta certa? Qual é que usa pelas plantas para a produção de seu alimento? Cascabônico? Está certo disso? Certa resposta. Ah, moleque, acertei cascabônico. Isso é pros alimentos. Pergunta que vale R$3.000. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Santigado. Está certo disso? Certa resposta. Oh, acertei a pecuária. Vamos para a pergunta que vale R$4.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo. Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$5.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Líquido de que a cor era Está preto. certo disso? Certa resposta. Boa, tem que ser das perguntas. Vamos para a segunda rodada de perguntas, com a pergunta valendo R$10.000. Vamos lá. 10 mil. Se não souber pergunta, é só pedir uma ajuda. Qual é a resposta certa? Assessor de confiança, secretaria. Essa que tem que pedir Vamos ver ajuda. qual é a opinião dos seus colegas. Qual é a resposta certa? Está certo. Olha assim, Certa resposta. É a 1. Acertei. Bora. Vamos para a pergunta que vale R$20.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? E na mitologia o povo no livro? Eu sei, prometeu, Está mano. certa resposta. Ah, mulher, mancha de história. Vamos para a pergunta que vale R$30.000. Vamos ver. Qual é a resposta Quem certa? escreveu a história de Robinson Crusoe? Ai. Bom, acho que eu vou pular, não sei se pode também. Vamos para a pergunta que vale R$30.000. Vamos ver. Qual é a resposta Quem certa? ficou com esse escândalo que deu pro presidente Nix? Qual é a resposta certa? Lá acabou a manter triste. Está certo. Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale R$40.000. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Quem foi coroinha antes da TV? Está Lembrei certo o disso? Gugu. Certa resposta. Ah, pô, acertei. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$50.000. Vamos ver. Bora, mano. Falei 50 mil. Qual é a resposta Quem certa? foi na prática certa, filha com indolor? Ai. Não sei. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$50.000. Vamos lá, você me dá uma pergunta fácil. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Quantos projetos 3D? Ué, mãe, é dois, mãe. Que era azul e vermelho. Está certa resposta. Falei 1000, bora. Vamos para a pergunta da terceira rodada que vale R$100.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Nasceu 1000 peçanhas. Ah, não. Olá, velho. Pergunta que vale R$100.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Não faz parte do Reino Unido. Opa, eu sei, porque o cara e Irlanda do Norte e Escócia são parte da Grã-Bretanha, que não faz parte é a Irlanda. Certa resposta. Boa, obrigado. Meu Deus, Vamos ver. me ajuda a ganhar Qual é a esse milhão. pergunta que vale R$200.000? Me ajuda Vamos a ver. ganhar essa escola. Qual é a resposta Qual é o certa? verdadeiro jogador conhecido como Zico? Vamos ver qual é a opinião. Está certo disso? Ator Certa resposta. Antônio Coimbra. Pergunta valendo R$300.000. Ela vem aí. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Qual que é chamar grafu imprensa prancha de madeira? Está certo disso? Que pena. Não! Ah, ganhei 100 mil. Ah, tudo bem, eu tô aqui comigo.
comunizar. Aí galera, por nessa aí, hein? Eu vou ter que gravar vídeo, esse ano eu vou começar a gravar mais vídeo. Aí pessoal, é bom né galera, joguei o jogo milhão 2, hein? Pergunta fácil ou pergunta difícil. Bom né galera, obrigado, hein? Valeu, falou, até outro dia.